Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime. Desejar a todos um dia na presença do Senhor. Vamos aproveitar cada momento desse dia para buscarmos ter uma comunhão maior com esse Deus maravilhoso que nos ama e que vai nos orientar a que tenhamos também comunhão com as pessoas com as quais vamos nos relacionar nesse dia. Creia nisso. O salmista no Salmo 72, no verso 13, ele diz assim, se referindo a Deus, Ele tem piedade dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Então ele chega e afirma que Deus tem misericórdia, tem piedade. Numa outra versão diz que Deus tem pena. Na Bíblia da linguagem de hoje diz que Deus tem pena dos fracos e necessitados, né? E quando eu leio essas passagens na Bíblia, falando sobre o quanto Deus se preocupa e quanto Deus se apresenta para socorrer os fracos e oprimidos, então eu chego à seguinte reflexão. Se Deus tem piedade dos fracos, então eu posso contar com a ajuda dele sempre. Eu tenho uma porta para bater. Eu tenho a quem recorrer, porque assim como o salmista Davi, um grande rei, sentado no seu trono, afirmou, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, esse tipo de pobreza e necessidade, é claro que nós estamos nos referindo e que a palavra de Deus está nos ensinando. Amados, por que a Bíblia sempre destaca esse interesse de Deus pelos fracos e oprimidos? Por que será? Sabe por quê? Porque os fortes não precisam de ajuda, Os arrogantes não precisam de socorro. Os ricos não precisam de dinheiro. Os saudáveis não precisam de remédio, não precisam de médico. Os presunçosos não precisam de ajuda, de orientação, de ensinamentos, não precisam de Deus. Por quê? Porque eles se bastam. E porque eles se bastam, eles não recorrem a Deus e não sentem necessidade de Deus. Então é por isso que a Bíblia Sagrada está sempre se referindo aos fracos e oprimidos como aquele público-alvo do interesse de Deus constante. Não que Deus não ame os ricos, Ele ama. Os saudáveis, Deus ama. Podem estar saudáveis porque Deus está cuidando deles. Deus ama a todos, mas Ele só socorre aquele que pede ajuda, aquele que clama por misericórdia. Nós não. Nós precisamos de alguém para nos defender. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos todos os dias, em todos os momentos, de resposta. Batemos nas portas, buscamos recursos financeiros, trabalhamos para isso, procuramos os médicos, valorizamos a classe médica, valorizamos as pessoas que trabalham nos hospitais, porque nós precisamos de ajuda. Valorizamos os nossos mestres, os nossos professores, porque precisamos de ensino, precisamos de orientação. Procuramos os advogados porque precisamos de defesa em alguma situação. Então, quando nós nos sentimos necessitados numa área, nós buscamos ajuda. Então, muito mais em Deus, Precisamos recorrer a Deus constantemente. Quando, com humildade, clamamos, Deus vem ao nosso encontro. O menor gesto da sua parte, clamando por ajuda, você pode ter certeza, se você fizer isso com fé, o Senhor vai te atender. Deus salva os que precisam de auxílio. É o seu caso, é o meu caso. Preciso constantemente. Daqui a pouquinho vou sair para uma reunião, atender uma pessoa, preciso da ajuda de Deus. Preciso da orientação de Deus. Preciso muito. Eu preciso ajudar aquelas pessoas. Então, só Deus pode me ajudar para poder ajudar aquelas pessoas. Então, é muito importante que você clame por ajuda.
Ele tem misericórdia, Ele tem piedade dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de ajuda. Não se envergonhe, peça ajuda e a ajuda vai chegar, se você pedir a pessoa certa. Querido Pai, Tu és a pessoa certa que pode nos ajudar em todas as circunstâncias. Não há limite para o Senhor, não há obstáculo, não há impossível que o Senhor não possa resolver. Então, Pai, eu quero nesse momento com os meus irmãos e amigos Te buscar. O Senhor diz que tem piedade daqueles que estão precisando de ajuda, tenha piedade de nós. Abençoa os Teus filhos agora, visita os Teus servos que agora mesmo estão clamando por eles mesmos ou clamando por alguém. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.